Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O problema é, as pessoas leem, mas não acreditam, não aceitam. E assim futurizam coisas já acontecidas. O livro de Apocalipse, ele foi escrito para os anjos das 7 igrejas da Ásia, para avisá-los que o dia do Senhor havia chegado. João estava na ilha de Patmos para escrever o livro de Apocalipse. Veja, vou mudar aqui. Deixa eu colocar aqui. Apocalipse 1:10. No dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. Então, veja bem, para quem que foi dado o direito de saber o que estava acontecendo no dia do Senhor? As 7 igrejas da Ásia. Para qual época? Para os nossos dias? Não, para aqueles dias, porque afinal de contas, o dia do Senhor havia chegado. O dia tão esperado, tão pronunciado pelos profetas Joel, Amós, Sofonias, Isaías, Jeremias, eles todos disseram Zacarias a respeito do dia do Senhor. Eles disseram que este dia chegaria. E chegou. Quando chegou? Em meados do ano 66 ao ano 70. Foram 3 anos e meio de cumprimento de tudo que havia sido dito pelos profetas. Quando Deus julgou, quando Deus derramou o cálice da tua ira, da ira dele, sobre os israelitas, sobre o povo de Israel. Pois a conta era para eles pagarem, não para o povo gentil, que somos nós. Por isso que Jesus não volta mais, o Filho do Homem não vem mais. Nós estamos no Cristo ressuscitado, nós estamos na Jerusalém espiritual, nós estamos na nova aliança. Veja no livro de Amós, o que disse? Amós: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Eu estou utilizando a versão NVI, Nova Versão Internacional. Versículo 19 de Amós, capítulo 5. Será como um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. Versículo 20. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Então, meu amado, não existe a mínima possibilidade do dia do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, ser sábado ou domingo, como diz a teologia. As bíblias de estudo deles, no rodapé ali nas explicações, diz que esse dia do Senhor era um domingo. E ele estava ali orando, meditando, e ele foi levado... Não, ele não foi, ele foi arrebatado no Espírito. Veja nessa outra versão aqui, ó. Deixa eu trocar a versão. Na Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Veja nessa. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor. O dia do Senhor foi o juízo de Deus. Foi o dia da vingança de Deus. Quando Deus julgou Israel. Desculpa por eu ser repetitivo, mas o dia do Senhor não é sábado nem domingo. Aqui nesse contexto não era. Aqui era João, que foi separado dentre de todos os apóstolos, os discípulos, ele foi o único que permaneceu vivo para escrever o livro de Apocalipse. Para as 7 igrejas da Ásia, não para nós. O livro de Apocalipse é um livro histórico. Por que é difícil, eles dizem que é difícil entender o livro de Apocalipse? Porque é mistério. Não é nada disso. É porque eles futurizam. Eles pegam esse dia do Senhor, diz que é domingo, e diz que o dia do Senhor ainda virá. Mas João aqui diz: eu fui arrebatado no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. O que é
O que era uma representação de trombeta, de voz, de trombeta, de som de trombeta? Juízo. Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e nós, os que estivermos vivos, quando tocar a última trombeta, a sétima trombeta, e ela foi tocada. Veja no capítulo 14, deixa eu colocar aqui, mudar de novo, a partir do versículo 6, vamos fazer uma leitura expansiva. Vamos ver. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Só que esses versículos que eu vou ler, só acredita quem vive pelo Espírito, quem acredita na escatologia. Quem é futurista, infelizmente, não acredita. Acham ainda que isto aconteceu. E vi outro anjo voar, isso era João em espírito, quando ele foi arrebatado. Lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 2, você vê bem direitinho. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, não as leis de Moisés eterna. E tinha o evangelho eterno, a sã doutrina, a doutrina pregada por Paulo, o alicerce, o fundamento colocado por Paulo, porque Paulo falava não pelo Espírito de Paulo, Paulo falava pelo Espírito da graça, pois ele foi levado ao terceiro céu, segundo Coríntios 12, a partir do versículo 3, 4, ao terceiro céu, e lá ele recebeu a revelação. Paulo não recebeu inspiração como os profetas, Paulo recebeu a revelação. E essa revelação foi para quem? Para nós gentios. Paulo foi separado para pregar o evangelho, a sã doutrina, o evangelho eterno aos gentios, aos incircuncisos. Outrora, os gentios, antes de Jesus de Nazaré ser crucificado, os gentios não tinham Deus no mundo e eram separados da comunidade de Israel. Deus, depois, uniu os dois povos em um só, mas não para praticar a antiga aliança, mas sim a nova aliança, sem fermento da lei mosaica. Amém? Então vamos ler Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Vamos fazer uma leitura expansiva. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, língua e povo. Veja, ainda ele estava falando naquela época, porque aquele contexto, aquela atmosfera, ainda as 12 tribos se faziam presentes. Nos dias de hoje não existe mais, por isso que isso não serve para os dias de hoje. Versículo 7. Dizendo com grande voz, temei e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Olha que versículo tremendo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É vinda a hora do juízo. Havia chegado o juízo. Havia chegado o dia do Senhor. Havia chegado o julgamento de Deus contra aquela nação. Versículo 8. E o outro anjo seguiu, dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. A Babilônia, meu amado, não é Vaticano, não é Roma. A Babilônia, a prostituta, era Jerusalém, pois elas tinham se transformado em casas de fraude, de roubo, de engano. As ofertas oferecidas no templo já não era como no começo. Os dízimos já não era repartido para as viúvas, os órfãos, os necessitados, os estrangeiros e os levitas. Havia chegado, a cidade estava atordoada de tanta desobediência, de idolatria, de falsos profetas, de mentiras. Infelizmente, a chamada religião hoje em dia está uma verdadeira Babilônia. Está tomada de enganos, fraudes e mentiras. Para fazer o quê? Aprisionar homens, aprisionar pessoas. E o outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia. Caiu, João estava falando pelo Espírito, caiu. Um soldado do exército romano lançou uma flecha, sem pretensão alguma, e essa flecha pegou em uma das cortinas do templo e queimou, destruiu, aniquilou o templo, a Babilônia, Jerusalém. Versículo 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Quem era a besta? Quem era tratado como besta
naqueles dias. Primeiro foi Nero, aqui se falava de Tito, de general Tito, e a sua imagem. Jesus disse que quando o desolador colocasse a abominação desoladora dentro do templo, viria o fim. O que foi esse desolador? Foi o antítipo, o busto do general Tito que ele colocou dentro do templo. Isso foi uma tremenda blasfêmia. Isso foi algo horrorizante para os judeus quando ele fez isso. Mas até ele chegar a esse ponto, foram mortos cerca de 1 milhão de judeus. Foram levados cerca de 1 milhão de judeus como escravos, antes dele colocar o seu antítipo, seu busto dentro do templo. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, que sinal era esse? Era uma figura de linguagem. João estava aqui utilizando o mesmo que Jesus disse nos dias de sua carne. Filactérios, o que era filactérios? Lá em Deuteronômio você vê. Filactério eram umas caixinhas que se amarrava na testa e no pulso, no braço esquerdo, no direito, com pequenas, minúsculas mensagens da lei de Moisés. E eles acreditavam que fazendo aquilo, eles guardariam os mandamentos da lei de Moisés. Então, recebesse o sinal na sua mão, era uma figura representando isso. Versículo 10. Também este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Jerusalém foi incendiada. Subiu fumaça, subiu cheiro de enxofre, porque os corpos mortos eram jogados no vale do filho do Inom, que ficava ali na parte externa de Jerusalém. E ali era um fogo que nunca se apagava. E fazia o quê? Gerava enxofre. Então o cheiro de enxofre era muito forte. Fumaça e fogo. Versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Eles, os mortos, os eleitos, os discípulos, eles, a partir daquele momento, foram arrebatados em espírito para o descanso eterno junto com o Pai. Versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Versículo 15. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Havia chegado, havia se cumprido a plenitude de Deus, havia chegado o juízo sobre aquele povo. Estava na hora, como Jesus disse na parábola do semeador, os anjos ceifariam, e foi dado ordem para os anjos fazerem a ceifa, fazerem a colheita, porque as uvas já estavam maduras. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Versículo 17. E saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha a foice aguda. Versículo 18. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda, a vídima, os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. O dia do Senhor foi o juízo de Deus. Não foi um domingo, ou um sábado, ou um dia especial. Isso não tinha relevância nenhuma. O dia do Senhor foi a colheita, foi o juízo, porque as uvas estavam maduras. Versículo 19. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vidimou as suas uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Olha, estava
Ali a ira de Deus estava colocado, estava derramado sobre Jerusalém, sobre os muros, dentro dos muros de Jerusalém, a ira de Deus. Aqueles que outrora achavam que os seus muros, os muros que circundava Jerusalém, eram intransponíveis. Chegou o momento em que o próprio general Tito, ele fala no livro de Flávio Joséfo, que ele só conseguiu adentrar para dentro de Jerusalém, passar pelas torres, pelas paredes, pelas portas de bronze, porque o Deus dos judeus o ajudou. Porque se não fosse o Deus dos judeus, general Tito não teria conseguido adentrar Jerusalém. E a coisa foi tão espiritual que general Tito tinha duas opções: ou invadiria de uma vez, acabaria com tudo, ou só que aí não cumpriria o que Deus havia profetizado, através que os homens haviam profetizado no Velho Pacto, no Velho Testamento, que eles seriam, as mães comeriam os filhos, os pais comeriam seus filhos. O sofrimento seria tanto como nunca houve jamais e nunca haveria outrora. Então, general Tito teve, por inspiração, a paciência, a tranquilidade de cercar toda Jerusalém. E ali dentro, as pessoas irem definhando, morrendo de fome, de sede, por falta de tudo, por falta de comida, de água, de roupa, de tudo. Não tinha nada, porque foi muitos anos cercados. Versículo 19, e o anjo lançou a sua foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. A pessoa fala assim: Deus é amor, Deus ele é amor, justiça. Aos obedientes, Deus é somente amor. Aos desobedientes, ele derrama a ira dele sobre esses. Versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Veja bem. Então, aqui desmonta a ideia de que Jesus virá. Porque para que ele venha, todas essas coisas deverão ocorrer novamente. As mães deverão comer os seus filhos, os pais comerem os seus filhos. Deverá ocorrer o cerco novamente a Jerusalém. Só que nos dias de hoje, basta soltar um traque, um míssil, destrói tudo. Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 20, quando ver Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima à sua devastação. Que sentido teria hoje em dia para os futuristas? Que sentido teria hoje cercar Jerusalém? Como faria isso? Não tem a mínima condição, não tem a mínima possibilidade. Acredite, meu amigo, tudo já aconteceu, tudo foi finalizado. Não sobrou nada para os dias de hoje. O que permanece é o evangelho eterno. Os dons que tem hoje é o dom do amor, da fé e da esperança. Esses nunca se acabam. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. E se foi útil para você, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau, tchau.